O que é o petrodólar e seu contexto histórico? O sistema petrodólar foi estabelecido em 1970, após o fim do padrão ouro do sistema Bretton Woods. Em resposta à crise do petróleo de 1973, quando a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, elevou os preços após o apoio dos Estados Unidos a Israel, na Guerra Árabe-Israelense, os Estados Unidos firmaram um acordo de 50 anos com a Arábia Saudita. O pacto estabelecia que o petróleo saudita seria vendido exclusivamente em dólares estadunidenses. Isso transformou o petróleo no lastro do dólar, como moeda de reserva global, obrigando outros países a manterem reservas nessa moeda e, consequentemente, a financiarem a dívida pública dos Estados Unidos. A importância do conflito Irã versus Estados Unidos. A espinha dorsal do imperialismo. O sistema confere aos Estados Unidos um poder desproporcional na economia global, permitindo que bloqueiem o acesso de países ao dólar, como fizeram com a Venezuela, paralisando suas economias. Fim do acordo. Em 2024, o acordo com a Arábia Saudita chegou ao fim e não foi renovado, permitindo que o país comercialize petróleo em outras moedas, o que ameaça a dominância do dólar e a economia estadunidense. A estratégia do Irã. O Irã está atacando a estrutura produtiva do petróleo na região, provando que os Estados Unidos não conseguem cumprir sua parte do acordo histórico, que é a proteção militar dos campos de petróleo. Ao atacar refinarias e fechar o Estreito de Hormuz, o Irã pressiona o sistema que sustenta o poder econômico dos Estados Unidos, tornando a guerra um fiasco para a hegemonia estadunidense. Mas qual seria a consequência do fim do petrodólar? O encerramento do acordo do petrodólar com a Arábia Saudita em 2024 e a sua não renovação trazem consequências diretas para a economia e a hegemonia dos Estados Unidos. Desestabilização da dívida e do dólar. Sem o sistema de petrodólar, a dívida pública dos Estados Unidos tende a explodir e o dólar perde seu valor, uma vez que o petróleo não serve mais como lastro exclusivo para moeda de troca internacional. Perda de poder coercitivo. O sistema permitia que os Estados Unidos controlassem e coagissem economias ao redor do mundo através do bloqueio de acesso a dólares. Com o fim dessa exclusividade, os Estados Unidos da América perdem uma ferramenta eficiente de controle geopolítico. A desmoralização da proteção militar. A relação entre os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita baseava-se na oferta de proteção militar estadunidense aos campos de petróleo. A incapacidade dos Estados Unidos de evitar ataques do Irã a refinarias e bases na região evidencia que o país não cumpre mais a sua parte do acordo, enfraquecendo a confiança das monarquias do Golfo na hegemonia americana. Ameaça à soberania financeira. O movimento da Arábia Saudita de buscar comercializar petróleo com outras moedas, como o Yuan na China, sinaliza o reconhecimento de uma nova potência global, o que coloca em xeque a dominância do dólar como reserva internacional. Mas e como o Brasil é afetado pelo conflito? O Brasil sofre impactos diretos devido à sua estrutura econômica atual e às tensões globais desencadeadas pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Aumento do preço dos combustíveis. O fechamento do Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, gera um choque nos preços internacionais. O Brasil, por ter seu sistema de refino e distribuição de petróleo desmembrado e privatizado durante o governo Bolsonaro, não possui capacidade plena para conter esses aumentos, o que são repassados aos consumidores. Vulnerabilidade econômica e soberania. O Brasil teria condições de conter esses preços se fosse um país com soberania plena sobre a sua estatal de petróleo. A situação atual reflete a falta dessa autonomia estratégica. A privatização, na verdade, só serviu para atrapalhar. Riscos de ataques e alinhamento político. Há uma probabilidade de o Brasil se tornar alvo das pressões externas. A extrema-direita dos Estados Unidos tem associado o governo Lula a grupos terroristas, ou seja,
pode ser um prelúdio de preparação para ataques, sejam eles políticos ou físicos, visando manter a América Latina como um espaço vital dos interesses estadunidenses. E você, sabia o que significa petrodólar? Agora você entende por que os combustíveis aumentaram de preço? Dê um like e compartilhe e comenta abaixo o que você acha desse vídeo. Tapioca Pirata agradece a força.